Pessoal, todos bem? Meu nome é Fernando Chisetti e nós estamos nesse vídeo vindo falar um pouco sobre terapiando, ou seja, terapias que movimentam sua vida e transformam sua vida. Todo mundo sabe que uma terapia começa quando você começa a falar, desabafar, pôr para fora o que você tem que fazer, pôr para fora aquilo que te atrapalha. Então, se você tiver um bom ouvinte, se você tiver uma pessoa que pode te escutar, e que te dá algum conselho simples, é um tipo de terapia, tá? Mas quando você pega, por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma visão, que ajuda você a enxergar as coisas, não que a pessoa vai dizer o que você tem que fazer, tá? Mas de repente a pessoa tem uma outra forma de pensar. Eu falei, você já pensou em, ao invés de você só olhar pela janela da sala, a vida, por que você não pensa em olhar pela janela da cozinha, pela janela do quarto? Porque você tem outras visões diferentes. É uma ideia. Ela não te obrigou a parar de olhar pela janela da sala. Mas de repente, ela pode virar para você e falar assim, pô, eu olho pela janela da sala e não vejo nada. Aí a pessoa vira para você e fala assim, abre a janela. A gente esquece às vezes de fazer o básico, né? Abrir a janela. Isso pode ser uma terapia, isso pode ser uma mentoria, isso pode ser um coach que faz você pensar ou joga uma parábola para você pensar. Tá? Eu gostaria de fazer um comentário hoje sobre uma situação que eu vejo muito nos meus trabalhos de consulta de tarô, baralho cigano, mapa numerológico pessoal e nas terapias, tá? Terapia floral, terapia reiki, terapia de vidas passadas, reprogramação mental, terapia de desbloqueio quântico, que é a questão de perdoar. Tá? Primeira coisa que eu vou falar logo de cara é o seguinte, ninguém consegue perdoar 100% alguém. Ninguém consegue perdoar 100% uma situação negativa que aconteceu com ela. Mas é importante perdoar. Mas se você está falando que não consegue, a pessoa não consegue perdoar, o que adianta perdoar? Pois é, a partir do momento que a pessoa começa a perdoar, aceitar o perdão, aceitar que aquela pessoa fez para ela foi mal, mas começa a perdoar, você começa a se libertar. Você pode até por um tempo perdoar e depois xingar a pessoa, intimamente falando. Mas você começa a aceitar o perdão. A partir do momento que você começa a aceitar o perdão, a partir do momento que você começa a perdoar aquela pessoa, você começa a se libertar dela e o principal, você começa a se sentir melhor. E quando você ficar preso numa situação, vamos dizer assim, numa traição de uma pessoa que você gostava, numa traição de alguém que te puxou o tapete, né? O tapete, você caiu numa empresa, quando você foi traído, quando você foi enganado, quando falaram mal de você, quando você foi usado, quando você bancou idiota para as pessoas, quando você cai numa situação dessa e você não perdoa, você fica remoendo, você fica olhando para trás. Eu já falei várias vezes isso. Você fica olhando para trás e preso naquela situação. E você, e o teu sucesso, o teu amor, tua prosperidade, elas estão no presente e para o futuro, e não no passado. No passado você tem lições. Então, perdoa. A partir do momento que você começa a perdoar e esquecer aquela situação, você começa a olhar para o presente e para frente. E você começa a ver as oportunidades que estão chegando para você. Então, tem que perdoar. Ah, eu não consigo perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Faça o ponopono. O ponopono é uma forma de perdão. Faz oração do perdão, sabe? Se liberta. Esquece o ex, esquece a ex, esquece aquela situação. Ou pelo menos vá se distanciando. A partir do momento que você perdoa, a tua vida prospera. A partir do momento que você perdoa, a tua vida anda. A partir do momento que você perdoa, significa que você aceitou aquela situação, mesmo que for parcialmente, mas a sua vida começa a andar. Porque não adianta você passar 5, 10 anos de uma situação de traição, por exemplo, de ser enganado, ser roubado, e você continuar preso naquela situação de 5, 10 anos para trás. Você está revivendo a toda hora aquela energia que vai te fazer mal. Isso te prende, isso te consome energia e isso não te faz bem de forma nenhuma. Logo, liberte-se. Perdoe. Começa perdoando. Ah, mas eu não consigo perdoar. Consegue, é só você querer. Comece fazendo oração do perdão do seu Chonier. Procura, tem várias orações católicas que falam sobre perdão, ou simplesmente perdoa. Simplesmente perdoa. Você vai sentir muito melhor. Perdão liberta. Pensa nisso. Eu vejo muito trabalho
positivo sendo feito quando as pessoas se libertam. Elas se sentem mais leves. Quando elas perdoam, elas se libertam e se sentem mais leve. Meu nome é Franco Kizete, trabalho com atendimento de tarô, baralho cigano, tarô dos orixás e orientação através das terapias. E também para você agendar uma consulta comigo, presencial em São Paulo, ou à distância via Skype e via WhatsApp, por gentileza, fale comigo pelo WhatsApp 11, 993695791, eu passo valores e informações desses atendimentos. Forte abraço a todos, conheça o nosso site almaserena.com.br.